Guerreiros em Debate. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados, 21h15 minutinhos, com um pouquinho de atraso, começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, tricampeão mineiro de júnior, consolidado título nesse final de semana na preliminar no Mineirão, oitavo colocado no Brasileirão, posição provisória até o término da rodada, mas mais vivo que nunca na briga por uma vaga na próxima Libertadores. O Cruzeiro nesse domingo completou seu 11º jogo seguido de invencibilidade, uma vitória inquestionável sobre o Sport, 3-0 no Mineirão, gol do Williams de pênalti abrindo o placar, depois o Williams faz o lançamento, Durval manda para as próprias redes, e um golaço do Marcos Vinícius para sacramentar o 3-0 do Cruzeiro sobre o Sport, adversário direto na briga por uma vaga no G4 ou G5, vamos ver como é que fica esse campeonato até lá no final, sendo que o Sport ainda continua à frente do Cruzeiro, mas o Cruzeiro está aí na briga, vivo, faltando para o Cruzeiro 3 rodadas para essa disputa. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa lembrando que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com a comodidade de não sair de casa e também desconto no boleto bancário, além, é claro, a linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirosgramados.com.br. Começa o nosso programa saudando a nossa audiência, obrigado mais uma vez pelo carinho e pela participação, e convidando para interagirem com a gente, ajudando a gente a fazer o programa, que é feito de torcedor para torcedor. As formas de participação, pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG, o Teu34 aqui, por exemplo, já está mandando o seu recado, também o Thiago Furtado aqui interagindo com a gente, daqui a pouquinho vou passar pelos recados, e também nas outras redes sociais, que o Guerreiro dos Gramados tem conta, no Facebook, no Instagram, no Google+, a forma de participação ao longo do programa. A gente vai subindo alguns postzinhos com o assunto que a gente estiver debatendo. Por exemplo, a gente subiu agora Rádio GDG no ar, Guerreiros em Debate, já começou na rádio, que é de cruzeirense para cruzeirense. A imagem é uma foto do time na entrada do jogo de ontem, com as bandeiras da França e de Minas, bela homenagem que o Cruzeiro fez ontem no Mineirão. E abraço aqui ao Cristiano Araújo, ao Ricardo Simplício, ao Nilmar Barbosa, ao pessoal aqui já com a gente no Facebook, curtindo também o nosso programa, interagindo com a gente. Vamos começar falando então de Cruzeiro Esporte, plataforma fundamental do nosso programa de hoje. O Cruzeiro volta a jogar no sábado, então a gente vai falar também de Cruzeiro e Palmeiras na reta final do programa, mas agora vamos falar de esporte. O Cruzeiro teve uma pequena dificuldade no primeiro tempo, começou bem, jogou pressionando, perdeu algumas chances de gol, mas foi no segundo tempo que a postura ofensiva do time, uma postura, até no intervalo eu comentava no Twitter dizendo que o Cruzeiro tinha 45 minutos para se manter vivo na disputa por uma vaga na Libertadores e precisava entender isso quando voltasse do vestiário. A impressão que eu tive ao longo do segundo tempo foi que o time entendeu isso. O William, por exemplo, perdeu um gol, não dá para dizer nem que perdeu o gol, uma defesaça do Danilo Fernandes, mas o time foi martelando até o lance do pênalti. Depois, com 1-0 no placar, teve até um pouco mais de facilidade para poder expandir o marcador. Agora eu quero saber do meu parceiro aqui, Luciano Batista, que vai debater com a gente hoje também, qual é a opinião dele em relação à postura do time ontem. O que mais me chamou a atenção, Luciano, fazendo essa análise rápida aqui, é que o Cruzeiro mostrou, o Mano tem dito várias vezes, que o que importa é terminar a temporada bem, que G4 é um sonho distante, que não tem que ficar pensando nisso, mas o time mostrou ontem, com tanto ímpeto ofensivo, que só atuar bem não está bastando. O time tem mostrado muita vontade de vencer, e isso aparece quando uma pressão dessa se desenha, por exemplo. Dá para perceber, especialmente por aquele segundo tempo, que esses caras estão pensando lá na frente, pensando em Libertadores, Luciano? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Sidney, aos ouvintes da Rádio GDG. Eu gostei do jogo de ontem, João. A gente viu um primeiro tempo bem tenso, bem estudado mesmo.
Um primeiro tempo bem equilibrado, as duas equipes se respeitando bastante. Mas no segundo tempo começou também um pouco travado, mas a partir do momento que o Cruzeiro fez seu gol de pênalti, teve o pênalti ali, na minha opinião, inquestionável com as novas regras aí da CBF e tudo mais. E a partir daí o Cruzeiro conseguiu abrir a porteira, né? Um ponto até destacado por você agora é a vontade do time de vencer mesmo, né? Parece que com a chegada do Mano, ele implantou a filosofia de um time vencedor, né? Que é uma filosofia que a gente já não via no Cruzeiro desde o ano passado. Esse ano estava naquele marasmo todo e o Mano chegou com um novo pensamento, com a nova filosofia de trabalho, e parece que os jogadores vão assimilando bem essa filosofia do Mano, a forma dele trabalhar, a forma dele escalar, planejar a equipe com o passar dos jogos. E ontem me chamou a atenção de fato mesmo, não tanto só ontem, nos últimos jogos, mas ontem principalmente, a vontade do time em buscar um resultado. Depois de um primeiro tempo que foi bem truncado, foi bem amarrado mesmo, os jogadores a partir do primeiro gol foram para cima do Sport, engoliram o time do Sport. Você vê no gol do Marcos Vinícius, a gente vê um jogador que partiu do seu campo antes do meio de campo com um marcador. Em algum outro momento do time, o jogador poderia esperar algum companheiro passar, frear a jogada, esperar um companheiro para fazer uma tabela, lançar, cadenciar mais o jogo, pelo momento que o time já estava no campo, já estava com um resultado positivo. Mas não, o Marcos Vinícius viu a oportunidade de arrancar, fazer aquela arrancada espetacular que ele fez um golaço. Ele viu essa oportunidade e foi com tudo para cima do zagueiro do Sport, tanto que fez esse belo gol ontem. Então a gente percebe não só pela postura defensiva do Cruzeiro, que é mais coesa, mas também pela postura ofensiva. O time recupera a bola, já parte para cima do adversário, contra-ataques rápidos. Então isso tudo é na base do treinamento, né? A gente até no penúltimo jogo, com o gol do Damião, ele comentou que foi uma jogada treinada por ele e o Ariel, que fez o lançamento por cima, né? Então assim, a gente com esse tipo de declaração, com o passar do tempo, o trabalho do Mano surtindo efeito, a gente vê que o treinamento de fato faz diferença. Além do treinamento, também tem a filosofia de um treinador que gosta de ganhar, que tem ambição em ganhar. Então isso tudo vem trazendo uma grande mudança no Cruzeiro nos últimos jogos, e deixa a gente esperançoso para um futuro bacana aí para o Cruzeiro, com chances de Libertadores, ainda que remotas, mas são chances de a gente chegar lá. Então o Cruzeiro deixa a gente numa situação bem de esperança mesmo, de dias melhores para esse final de campeonato e também para o ano que vem. Eu acho que é por aí, Luciano, né? Quando a gente pensa até o tempo que o Mano teve de trabalho, né, o resultado veio muito rápido. E o Cruzeiro, por outro lado, tinha pouco tempo para poder reagir no campeonato a ponto de brigar por G4. Com o Mano, o time tem 5 empates, nenhuma derrota. Se a gente botar isso aí, isso significa a perda de 13 pontos, né? Mas perdeu ponto demais, ganhou 26, né? Assim, o Cruzeiro tem 66,6% de aproveitamento com o Mano. O Atlético Mineiro, que é vice-líder, tem 63,7%. Né? Não era o suficiente para estar forte nem na briga pelo título. O Corinthians tem aproveitamento de 74,5%, mas era para estar classificado com tranquilidade para a Libertadores, fosse esse o aproveitamento desde o início do campeonato. Mas o Mano chegou, já tinha começado o segundo turno, né? E dentro disso a reação vai permitindo ao Cruzeiro, né? O Mano chegou, o Cruzeiro era o 16º, aliás, quando o Luxemburgo saiu, o Cruzeiro era 16º, venceu com o David, começou a subir ali na tabela, e hoje é o 8º colocado. Ou seja, um ganho de 8 posições, que reflete melhor o que é o elenco do Cruzeiro, o material humano que tem em mãos. Nos últimos 5 jogos,
né? São 4 vitórias e 1 empate, então boa parte dos empates foi numa sequência ainda mais distante. E quando o Cruzeiro for enfrentar o Palmeiras no próximo final de semana, o Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense nessa quarta-feira, o Cruzeiro vai ter ainda uma motivação que é a briga pelo G4, vai ter mais tempo de descanso e de preparação que o Palmeiras, que eventualmente vai atuar com as reservas, pensando em Copa do Brasil. Não tem por que pensar diferente. Quarta-feira é torcida total para que o Atlético Paranaense derrote o Palmeiras, para que com isso o Palmeiras saia da briga pelo G4 via Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro possa ter uma vida facilitada, digamos assim, no confronto contra o Palmeiras no sábado. O Thiago Cruz está falando aqui, mandando sua boa noite para a galera, dizendo que a vitória foi mais que merecida. O Cruzeiro está detonando geral, com consistência e raça, tudo que a nossa imensa China Azul queria. Eu quero saber agora do Sidney Júnior, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados, multifuncional hoje na produção, na direção e aqui para o nosso debate também, o que ele pensa em relação a essa atuação do Cruzeiro de ontem. O diagnóstico é esse? É raça? É consistência? Quais são os jogadores para destacar dentro desse plano, né, dando um mérito individual também, dentro desse plano do Cruzeiro em campo ontem, para surpreender não, mas para vencer e vencer com autoridade o Sport, uma das melhores defesas do campeonato, né, que agora tem 38 gols na conta, tinha 35 em 34 jogos, agora 38 gols, em função do massacre do ataque cruzeirense ontem. Quais são os destaques da partida, Sidney? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Luciano. Boa noite, China Azul, que está acompanhando a gente. Hoje um pouquinho multifuncional mesmo. Mas é isso aí, a gente não pode abandonar a torcida, tem que manter a rádio no ar. E sobre o jogo, foi metade do jogo bom e metade ruim, né? Metade ruim foi o primeiro tempo, mas eu acho que nem foi tão ruim da parte do Cruzeiro, mas pela parte do Sport que montou 2 linhas ali no meio campo e dificultou muito as jogadas do Cruzeiro. O Cruzeiro poderia ter jogado melhor, claro, né, encontrado mais espaço, mas o Sport também teve o mérito de saber marcar bem, né? E chegou o segundo tempo, o Mano não trocou ninguém, fez uma mudança lá no vestiário e a galera entrou com tudo e conseguiu o gol com o pênalti, né, do Williams, que na minha opinião foi pênalti, porque mesmo com o cara com o cotovelo colado no corpo, mas o braço estava para fora, e eu entendo como pênalti. E diferente do lance que o pessoal ficou chorando lá contra o Manuel, né, que tocou no braço, mas o Manuel já estava tirando o braço da direção. Você vê, antes da bola chegar, inclusive estava mais perto, né? Não dava tempo de tirar a mão do lugar. E mesmo assim o Manuel ainda teve reflexo, foi fechando o braço antes da bola tocar, quer dizer, não foi pênalti. E foi engraçado ver alguns apresentadores aí da TV falando que contra o Corinthians lá teve um lance muito parecido e o cara falando, não, foi pênalti. Aí chegou hoje, foi a favor do Cruzeiro, falando, não foi nada. Aí, quer dizer, é complicado isso aí. Enfim, gostei muito do jogo. Tem que deixar registrado minha corneta aqui pro Damião, que tinha que ter feito aqueles gols perdidos lá. O Alisson também tá gostando de perder gol. O time não pode ficar desperdiçando chance assim, que numa dessas o Sport reage, empata, e aí como é que fica? Aí fica complicado, né? Mas o saldo é positivo, né? Importante esses 3 pontos para manter o sonho do G4, né? Eu, como bom iludido, tô acreditando aí na vaga. Vamos aguardar as próximas rodadas aí. Eu vejo o Cruzeiro com boa chance de conseguir. Inclusive teve a enquete que a gente colocou no ar ontem no nosso Twitter, e a maioria esmagadora, 84%, ainda está acreditando na classificação do Cruzeiro para a Libertadores. Aí a gente não entrou no mérito de ser G4, G5, mas o pessoal está bem animado e muita gente torcendo para o Santos ganhar a Copa do Brasil, que aí fica um pouquinho mais facilitado, né? Mas de qualquer forma, se não conseguir, a gente está no lucro pelo contexto do ano, né? Pela má fase que a gente teve aí com um enganador, né? O cara que finge que é treinador, enfim. É isso aí, João.
importante que a gente possa lembrar, né, que a briga é difícil, né? A gente vai, o Sidney mesmo comentando em relação à pesquisa no portal pelo Twitter, vendo que o otimismo da galera vai aumentando, mas a combinação de resultados que o Cruzeiro depende, mesmo vencendo todos os seus jogos, é uma combinação delicada, né? O Cruzeiro pode terminar a rodada na 10ª colocação, né, voltando para a 10ª colocação, e novamente a 6 pontos do 4º colocado e 5 pontos do São Paulo, se Santos vencer, São Paulo vencer, Ponte vencer e Palmeiras vencer. Azar danado, né? Se o Inter vencer e o São Paulo perder, esses 5 pontos se mantêm também. É um azar danado, é o fato de todo mundo que está na briga vencer o seu jogo, né? O Cruzeiro torce em 5 jogos, né, para que o Cruzeiro tenha resultado definido, né, para ser interessante ao Cruzeiro, né? Passando aqui rapidamente pela tabela, tem Ponte Figueirense e o Cruzeiro torce aí para o Figueirense. Se a Ponte Preta empatar com o Figueirense, ela fica atrás do Cruzeiro. O Cruzeiro ganha essa posição. Pensando na quase obrigatoriedade de vencer todos os jogos, isso tiraria a Ponte Preta da briga em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro venceu todos os jogos, não depende mais de nada em relação à Ponte. Se a Ponte empata nesse meio de semana contra o Figueirense em casa, não é. O Figueirense faz uma campanha muito ruim, né, no campeonato, aí, o 15º lugar. Não vem de uma sequência boa, 4 jogos sem vencer, mas dá para confiar aí, quem sabe, num tropeço da Ponte Preta, que vem de derrota também. Aí o Atlético Paranaense enfrenta o Palmeiras. É mais um caso que o adversário, né, direto pode empatar, o Palmeiras pode empatar, que ele fica atrás do Cruzeiro na classificação, e aí o Cruzeiro não tem mais interesse em relação ao Palmeiras, projetando 3 vitórias nas rodadas finais. Além disso, já falei agora há pouco, um tropeço do Palmeiras tira o Palmeiras da briga. E com isso, a chance do Palmeiras atuar com reservas no final de semana contra o Cruzeiro aumenta consideravelmente. Na quinta-feira, Chapecoense e Inter. Chapecoense reagiu no campeonato, né, tá 5 jogos invicto, interessante, né, esse dado. É um mandante chato e pode aí vencer o Internacional. O Cruzeiro não depende, não ultrapassou o Internacional com esse jogo à frente, ou seja, está a 2 pontos do Internacional. O Cruzeiro depende que o Internacional tropece ao menos mais 2 vezes, contando com o eventual tropeço com o Chapecoense, tropece outra vez ainda em 4 rodadas. São Paulo recebe o Atlético Mineiro no Morumbi na quinta-feira. Esse jogo aí é para dividir torcida, né? Tem gente que fala que não dá para torcer pro Atlético Mineiro em circunstância nenhuma. Eu tô adepto da teoria, até em nome dos recordes do Cruzeiro em 2014. Eu não quero o Corinthians campeão nesse meio de semana, quero o Corinthians campeão no final de semana contra o São Paulo, né? Então, o Corinthians não ser campeão no meio de semana pode vir, por exemplo, com uma derrota pro Vasco, uma vitória do Atlético Mineiro sobre o São Paulo, atrapalhando o São Paulo na briga pelo G4, e o Corinthians terminando aí de abrir o nosso caminho para passar o São Paulo. O São Paulo tem 2 pontos a mais que o Cruzeiro precisa aí que a gente coloque, como se diz, a gente precisa de 2 tropeços do São Paulo também, né? São Paulo abrindo 5 pontos e um deles tem que ser derrota, né? Ao menos um empate e uma derrota do São Paulo. Então que eles já venham nessa semana que o São Paulo enfrentam os 2 primeiros. Se empatar com o Atlético Mineiro já não tá ruim, não. Santos e Flamengo, muita gente está colocando o Santos como campeão da Copa do Brasil, mas para não ter que depender disso, quem sabe o Flamengo aprontando na Vila. E o Santos é o adversário mais difícil de ser alcançado, tem 6 pontos de vantagem, 16 gols de saldo, o Cruzeiro tem só 8. Basicamente o Cruzeiro depende que o Santos vença no máximo um dos seus 3 jogos. Tropeçando no Flamengo, a chance de que o Santos só vença em 3 jogos aumenta consideravelmente. Ou seja, o meio de semana, Luciano, vai ser da gente torcendo aí bastante para os rivais tropeçarem, para que essa briga dê uma clareada para o Cruzeiro, né? Com certeza, João. A gente ficar com o secador no talo aí para acontecer essa combinação de resultados que nos favorece, né? Mas que você citou também,
do jogo do Internacional. O Internacional tem que tropeçar esse jogo agora contra a Chapecoense e além disso teria que tropeçar um outro jogo. Só que a gente tem um confronto direto com o Inter na última rodada, né? Lá no Beira-Rio é um confronto difícil, só que a gente tem uma perspectiva maior de vitória lá, porque o Inter nos últimos anos vem se mostrando um grande freguês do Cruzeiro, né? Tanto aqui no Mineirão, tanto em Minas Gerais, não só no Mineirão, também na Arena do Jacaré e tudo mais. Não só aqui em Minas Gerais, como também lá no Sul, né? A gente tem conseguido vencer esse adversário, mas é torcer mesmo. A gente infelizmente chegou tarde na briga pela disputa do G4, com chances ainda, mas um pouco tarde mesmo, até pelo que a gente já passou dentro do campeonato. Então agora é torcer mesmo contra os adversários que estão na frente da gente e fazer nosso papel. É difícil, a gente sabe que é difícil, mas a gente pelo menos hoje tem uma esperança maior de que a gente pelo menos faça a nossa parte, né, que é o que nos cabe. Mas não custa também dar aquela secada, né? Então, além de nós, de Cruzeiro ter confrontos diretos agora no final do campeonato contra o Palmeiras, contra Internacional, a gente também tem confrontos entre esses times que estão na nossa frente. E além disso também tem a final da Copa do Brasil, que pode nos favorecer muito, tanto com o resultado que depende agora do Palmeiras e Atlético Paranaense. A gente tem que torcer para uma vitória, ou pelo menos um empate do Atlético Paranaense, para tirar o Palmeiras dessa vaga para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, para eles focarem totalmente na Copa do Brasil. Aí tiraria o Palmeiras da briga, né, pelo G4 no Campeonato Brasileiro. Além disso, também tem o Santos, que para muitos aí é um dos melhores times do Brasil atualmente, está apresentando um dos melhores futebol, um dos melhores times aí e tudo mais. Então a gente espera também que o Santos conquiste essa Copa do Brasil e continue nessa boa fase também no Campeonato Brasileiro, para que possa abrir uma quinta vaga também no Campeonato Brasileiro, uma quinta vaga para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, para que a gente tenha uma chance maior de conquistar essa vaga, pelo menos para a pré-Libertadores, que a gente tem confiança no próximo ano, que a gente tem um bom time, que a gente conseguindo ou não na vaga no G4, a gente já tem uma perspectiva melhor, com trabalho de qualidade sendo feito por um técnico de verdade. Luciano, foi até bom você lembrar em relação ao confronto direto do Inter, né? Porque se o Inter tropeça na Chapecoense, o Cruzeiro passa a depender só de vencer o jogo contra o Inter, né? Eu esqueci desse detalhe, não fica dependendo de mais um tropeço do Inter, esse tropeço viria no confronto direto. Agora sim, eu estou olhando aqui, eu acho que a grande discussão hoje, né, em relação à possibilidade de G4 e G5 é alcançar o Santos, né, que tem aí no momento 3 pontos, mais um jogo a menos. Se vencer no meio de semana, aí abre 6 pontos, com 9 para serem disputados, né? E essa vantagem toda do Santos no saldo. O Santos enfrenta o Flamengo, como eu comentei agora há pouco, na Vila Belmiro. Depois sai para enfrentar Curitiba e Vasco, e os 2 jogos fora de casa, os 2 na parte de baixo da tabela. E na última rodada vai enfrentar o Atlético Paranaense, que dificilmente vai estar brigando por alguma coisa no campeonato. O Atlético Paranaense, para entrar na briga por vaga do G4, né, precisa vencer seus 4 jogos e vai chegar aí com 58 pontos no máximo. E a perspectiva de 60 pontos para o Cruzeiro já é uma perspectiva complicada. Provavelmente o Atlético Paranaense vai estar cumprindo só a tabela. Vendo essa tabela, Sidney, do Santos, dá para confiar que o Santos vence no máximo um jogo, empata 2,
ou empata 3 e ganha 1. Ou seja, que o Santos não vence 2 jogos. E pensando nisso, já é automático? A questão na Copa do Brasil tem que dar Santos e pronto? Ou você ainda vê perspectiva para esse campeonato, o Cruzeiro chegar ao G4, né, passando o Santos também, e não depender de nada na Copa do Brasil? Não, tá bem complicado, né, o Santos aí, mas o Santos não ganhando nenhuma, o Cruzeiro ainda pode perder uma, por exemplo. Quer dizer, e como o que me deixa mais otimista é que o Santos vai disputar a Copa do Brasil e isso aí acaba desconcentrando, né, pro brasileiro, e a confiança está nisso. Se acontecer uma, entre aspas, zebra, né, do Palmeiras ganhar na Copa do Brasil, eu ainda vejo, diminui, lógico, né, a chance de Cruzeiro ir para a Libertadores, mas eu ainda vejo com possibilidade. O que me deixa mais animado com isso tudo é porque os times estão todos oscilando. Então eu vejo boa chance do Cruzeiro, que está numa constante aí, poder alcançar essa vaga. E eu estava olhando mais cedo a tabela, né, dos adversários diretos aí. O que me deixa mais preocupado, podem acreditar, seria a tabela do Sport, que vai fazer, se não me engano, 2 jogos em casa. E eu acho que vai fazer um jogo contra um time que vai só cumprir tabela fora. Eu acho que, se não me engano, vai ser essa sequência. Quer dizer, teoricamente teria mais chance ainda do que o Cruzeiro, apesar de estar 1 ponto na frente. Enfim, estou confiante aí. O Cruzeiro, pelo menos os 2 vitórias e um empate, chega a 58, né? 6, 7, chega a 58. E aí, no caso, o Santos poderia ganhar uma e empatar outra e perder. Inclusive, pode até empatar na pontuação, porque o Cruzeiro vai ter vantagem no número de vitórias. Apesar do saldo do Santos estar o dobro, né, do nosso, o Cruzeiro vai ter a vantagem do número de vitórias, né? E, enfim, tem que estar confiante aí, vamos torcer aí pro, né, como o Luciano falou, ligar o secador no máximo aí, né? Já que o foco nosso não era disputar o G4, mas tá aí dando sopa, né? Todos perdendo aí pra cima. Já que a gente tá aí, acabou entrando na briga, né? Vamos fazer o quê? Vamos secar mesmo. O que vier é lucro, mas vamos torcer para que esse lucro seja do tamanho de uma vaga para Libertadores, nem que seja, né? Lógico, para fase preliminar, que é o que nos resta. A questão do Santos, o Santos não precisa perder, né? Se o Santos vence um jogo e empata 3, o Cruzeiro, vencendo os 3 que faltam, ele vai empatar com o Santos em 60 pontos, mas como o Sidney falou aí, o Cruzeiro vai ter vantagem no número de gols, no número de vitórias, aliás. Então, se o Flamengo arrancar um empate do Santos na Vila Belmiro, já abre uma perspectiva bacana. O Santos vai fazer 2 confrontos difíceis fora de casa na sequência, contra Curitiba e Vasco. Em meio à Copa do Brasil, Curitiba e Vasco com a corda no pescoço. E se não vencer nenhum dos 2, vai para a última rodada e é complicado para poder enfrentar o Atlético Paranaense. E se tiver vencido a Copa do Brasil, aí não faz a menor diferença. A questão do Sport realmente preocupa, né? O Sport enfrenta o Atlético Paranaense agora, nesse final, na próxima rodada, aliás. O Sport já jogou nessa rodada, no final de semana. O Sport vai enfrentar o Atlético Paranaense, semana que o Cruzeiro aí, né, vai estar de olho no Atlético Paranaense, torcendo bastante pro Atlético Paranaense. Engraçado, o Atlético Paranaense vai ter que ficar com 51 pontos se isso acontecer, se ele vence os 2 jogos, e o Cruzeiro com 54. Mas torcendo para o Atlético Paranaense superar os adversários, né, o que ajuda bastante o Cruzeiro se acontecer nessa semana. Primeiro o Palmeiras, depois o Sport. Depois o Sport recebe o Corinthians na Ilha do Retiro. O Corinthians provavelmente campeão, né, tem 2 rodadas antes aí para tentar consolidar o título, que já está muito perto, né? O Corinthians precisa de 2 pontos a mais para o Atlético Mineiro para consolidar matematicamente o título na próxima, nessa rodada. Assim, na posterior ainda fica mais tranquilo ainda. E a gente tem aí a perspectiva na rodada final do Sport pegar a Ponte Preta em Campinas. Ponte Preta, não sei, a gente não sabe se vai estar cumprindo a tabela, pode estar brigando
por uma vaga na G4. A Ponte Preta pode inclusive passar, é uma das equipes que pode passar o Cruzeiro nesse final de semana e que não tem confronto direto com o Cruzeiro mais também. Então ainda está tudo muito nebuloso, né? Dificilmente a gente vai chegar na última rodada com tantos candidatos ao G4. O que é quase certo, a não ser que Santos e São Paulo ou Inter ainda disparem, é que essa briga, para o Cruzeiro ir até o final nessa briga, ele precisa vencer seus 2 jogos, né, e consolidar essa pressão sobre o Internacional. Se todo mundo for perdendo, o Cruzeiro talvez com tropeçando, chega na última rodada. Mas a tendência é que alguns times possam ir caindo pelo caminho. Por exemplo, o Palmeiras, se for derrotado nesse meio de semana, ou mesmo se empatar, já fica numa situação muito delicada visando o G4. E a gente tem aí, e para o Palmeiras, enfim, se ele vencer a Copa do Brasil, o G4 não importa. Agora, se ele perde a Copa do Brasil, aí sim o G5 iria ser interessante para o Palmeiras. Falando, né, da rodada que vem então para o Cruzeiro, pela frente, Cruzeiro e Palmeiras, o Cruzeiro vai enfrentar o Palmeiras, né, o Palmeiras ainda com um jogo a menos. A gente vai aguardar aí a partida do Palmeiras contra o Atlético Paranaense para consolidar os números em comparação com o Cruzeiro em 35 jogos. Mas o Palmeiras até aqui em 34 jogos tem 14 vitórias, 6 empates e 14 derrotas. Não é um time que perde consideravelmente. O Palmeiras perdeu 2 vezes mais que o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu só apenas 12 partidas no campeonato. Apenas não, 12 é número alto. Mas o Palmeiras perdeu 14. O ataque palmeirense fez 54 gols. É o 3º melhor ataque do Brasileirão, atrás de Corinthians e Atlético Mineiro, e empatado com o Santos. Por muito tempo foi o melhor ataque, os números caíram na sequência recente, e sofreu 44 gols. Curitiba e Goiás, e o Joinville também, né, 3 dos 4 times da zona de rebaixamento sofreram menos gols que o Palmeiras, né? O Cruzeiro sofreu bem menos, sofreu 32. Quem tomou mais gols que o Palmeiras, que tomou 44? O Vasco com 52, o Avaí com 55, o Figueirense com 47, o Fluminense com 45, o Flamengo com 47. Todas as outras defesas são melhores que a do Palmeiras. Os números do Palmeiras, então, mostram um time que ataca, que faz muitos gols, e que também sofre muitos gols. Tendo a perspectiva de que a segurança defensiva do Cruzeiro é grande, né, o Cruzeiro tem a 3ª melhor defesa do campeonato, atrás de Corinthians e Grêmio apenas, dá para pensar aí que o Palmeiras vai ter muita dificuldade para marcar gols no Cruzeiro, né? Longe de imaginar que vai ter 3 gols do Palmeiras em 15 minutos, como aconteceu no encerramento da era Luxemburgo na Copa do Brasil. E como o Cruzeiro marca gols, a gente pode ter uma perspectiva aí interessante para o jogo. Os últimos 5 jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro: derrota para o Vasco em casa, 2-0, na última rodada, antes dessa rodada que o Cruzeiro abriu. Antes disso, derrota para o Santos na Vila Belmiro por 2-1. Antes disso, derrota em casa para o Sport por 2-0. Antes disso, vitória sobre o Avaí em Santa Catarina, 3-1. E antes disso, derrota para a Ponte Preta em casa, 1-0. Reparando isso, eu nem sabia, né? Eu achei esse dado interessante agora. O Palmeiras classificou na Copa do Brasil eliminando o Fluminense na semifinal, perdeu o jogo no Rio, venceu em São Paulo e acabou se classificando nos pênaltis. O Palmeiras perdeu os últimos 3 jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro e talvez atue com reservas no sábado. A perspectiva, ainda que o Cruzeiro seja visitante, é até interessante e positiva para o Cruzeiro, né, Luciano? Com certeza, João. Até pelo que envolve a partida mesmo, vai ser em meio de uma decisão de Copa do Brasil para o Palmeiras, decisão de título, com a possibilidade do Palmeiras jogar com o time em reserva. Então isso tudo acarreta numa maior confiança do time do Cruzeiro e da torcida também, né? Vai ser um jogo bem interessante da gente assistir, até por isso mesmo que você comentou, o Palmeiras tem um bom ataque, um ótimo ataque, e é o 3º melhor ataque da competição, mas também tem uma defesa que é das mais vazadas,
O Cruzeiro, pelo contrário, tem uma ótima defesa e um ataque que vem melhorando nos últimos jogos. Então vai ser um jogo interessante da gente assistir. Pelo menos antes do Mano chegar no Cruzeiro, assumir o Cruzeiro, a única virtude, eu acho, que o Cruzeiro tinha antes do Mano era de não sofrer muitos gols, né? Então, isso vem desde o início do campeonato. A gente vinha não conseguindo os resultados, mas pelo menos sofrendo poucos gols, perdendo de 1-0, no máximo 2-1. Então a gente tem uma defesa bem armada já há algum tempo, e isso nos dá aí a condição de uma das melhores defesas do campeonato. E eu acho que vai ser um jogo bem interessante, porque é um time, o Palmeiras é um time que o estilo de jogo dele encaixa no estilo de jogo do Cruzeiro, né? Então eu acho que o Palmeiras, até além da sua vocação ofensiva, até por jogar em casa também, com apoio da torcida e tudo mais, eu acho que o Palmeiras vem para cima do Cruzeiro, até pela natureza também do Marcelo Oliveira de ser um técnico ofensivo. Eu acho que o Cruzeiro tem um sistema de jogo que nos favorece quando a gente encontra um adversário desse jeito. Então eles vêm para cima, o Cruzeiro tem um contra-ataque que tem se mostrado poderoso nos últimos jogos. A gente vê os últimos gols do Cruzeiro, o gol do Marcos Vinícius, que a bola foi cruzada na nossa área, a gente com 3 toques, a bola já estava com o Marcos Vinícius, pegando a defesa adversária já com poucos defensores, né? Então a gente tem um contra-ataque bem armado, bem treinado, com variação de jogadas, variação tática. Então é um estilo de jogo que pode encaixar com o nosso. Palmeiras vindo para cima, a gente encaixando os contra-ataques com jogadores velozes, e a gente pode ter a volta do... Não sei se a gente já vai ter a volta do Arrascaeta, mas se não tiver também tem o Alisson, tem o William, temos aí jogadores velozes para puxar um contra-ataque, Marcos Vinícius também, que dá aquela arrancada espetacular no último jogo. Então é um jogo que nos dá essa esperança aí, até pelo histórico recente do Palmeiras em casa também, 23 derrotas pelo Campeonato Brasileiro em casa. Tudo que envolve esse jogo nos dá uma esperança mesmo da gente sair de São Paulo com resultado positivo, mesmo o Palmeiras sendo um time com poderio ofensivo bem grande, né? Então o Palmeiras podendo vir com o time reserva, isso nos dá uma confiança maior também, mas encaixar um time bem treinado, como a gente já vem vendo nos últimos jogos, e sair de São Paulo com um resultado positivo, que a gente tem essa esperança sim, pelo que vem acontecendo, e o resultado não pode ser outro a não ser a vitória e rumo ao G4 mesmo. É isso aí, Luciano. Vamos ao nosso tradicional ranking de cidades. Belo Horizonte, em primeiro lugar, mais uma vez, seguido por Contagem, Betim, Governador Valadares, Patos de Minas, Uberaba, Sete Lagoas, Ipatinga, Guanhães, Três Corações, São João del Rei, Serra, Cuiabá e a audiência nacional representada pela região do Brooklyn, nos Estados Unidos. Lembrando que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com comodidade, não sair de casa, e também desconto no boleto bancário, além, é claro, a linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirosgramados.com.br. A gente tem aqui a participação dos ouvintes. O Teu 34 manda a seguinte lista: Elber, Alisson, Judivan, Marcos Vinícius, Alano, Arrascaeta, Marquinhos, Gabriel Xavier, Neilton, Marinho. Destes, quem deve ficar? Essa pergunta é excelente, né? Porque o Cruzeiro tem muitos jogadores, né? Eventualmente uma característica ou outra dista aqui, né? Eles se diferenciam, mas de características semelhantes, jogadores agudos, podem jogar, alguns com mais facilidade para jogar como meias centralizados, mas muito velozes, buscando a ponta. Um retorno do Neilton, um retorno do Elber, um elenco já inchado. E eu acho essa pergunta uma bomba, né? Resolver essa situação. Muita gente dizia, elenco péssimo no Cruzeiro. Eu vejo essa lista, né? E eu fico dizendo que drama que é para fazer uma seleção.
Mas Marquinhos é dispensável, Marinho é dispensável. Né? O Marquinhos eu até acho que pode ser uma alternativa de grupo. Marinho nem deveria ter vindo. Agora, isso só resolve a eventual saída do Marquinhos e do Marinho as chegadas do Elber e do Neilton. Né? A gente continuaria tendo um elenco muito inchado para essas funções. Sidney, vou jogar essa bomba para você. Desse grupo aí de jogadores jovens, exceção do Marquinhos, né, e o Marinho também, essa é a bomba, né? Quem dá para dispensar, quem dá para liberar, buscar um negócio ano que vem? Eu acho que isso determina muito. Saber também quem do Cruzeiro consegue viabilizar uma possibilidade de negócio. Falam, por exemplo, na troca do Elber pelo Jean do Fluminense. Acho que o Elber não é uma peça fundamental para o elenco. Essa troca poderia acontecer e o Cruzeiro suprir com outros jogadores. E para você, Sidney, tem algum nome dessa lista aí que já dá para dispensar tranquilamente? Como é que você vê, em especial, essa função onde o Cruzeiro tem bastante alternativa? Ô João, você me ajuda aí, né? Porque o Elber de volta, não. Tudo menos isso, porque o Elber é uma eterna promessa. Ele tem que ser moeda de troca mesmo. A vinda do Jean seria uma boa. Inclusive estou vendo a lista aqui, posição, é muito jogador mesmo, tem que dispensar. Alguns deles aqui, por exemplo, o Charles também é outro que, apesar de ter entrado bem, eu poderia rever, né, a situação. Tem o William Farias, né, esse aí também é outro, né, que pode ir para caçar rumo. Tem o William Correia, que a gente até hoje não sabe o que ele... nem sei se ele está no clube ainda, tá? É complicado essa situação. Ficou no banco ontem, Eurico e Bruno Edgar não ficaram, isso me chamou a atenção. Pois é, o Eurico é um que tem que ficar e tem que ganhar a chance, aproveitar que o Rural que vai ter aí no ano que vem, que infelizmente o Cruzeiro vai jogar, né, que eu sou contra a participação dele, mas né, parece que não tem opção. Enfim, aí usa o Eurico aí no Campeonato Mineiro. Enfim, deixa eu ver aqui na frente que tem o Marinho, né, que realmente complicado, né, ele até entrou bem nos primeiros jogos, mas o time também tava aquela coisa bem ruim, né? Aí qualquer um que entrasse, fizesse qualquer coisa, estava sendo bom. Mas aí o Marinho também é outro, tem que caçar rumo. Não estou conseguindo ver a lista completa, mas aí tem os emprestados também, tem o Souza, de cabeça que eu estou lembrando. Esse é outro que também não gostaria que ele viesse. Tem uma lista aí de, eu acho que 10 nomes, né? Talvez, muito talvez, eu daria chance para o Rodrigo Souza. Uma segunda chance que estava também, agora eu não estou acompanhando de perto. No América, né? O Rodrigo Souza fez uma boa partida, mas já tem um mês pelo menos. Mas aí a gente tá confiante aí no olhar crítico, né, do Mano, ter certeza aí que ele vai olhar bem, analisar bem com a equipe da comissão técnica, né? Tem a questão do Júlio Batista, né? A gente não sabe como é que vai fazer isso, se vai manter ele ou não. Tem a questão também do ídolo aí da torcida, do Damião. Ele é complicado, né, a situação dele. Na minha opinião, se reduz o salário dele, eu até poderia mantê-lo, mas é aquela questão, até estava discutindo outro dia aí, o time titular do Cruzeiro é um time sem centroavante. Então, quer dizer, qualquer centroavante do time seria um reserva. E reserva ganhando mais de 400 mil é complicado, né? Se tem um reserva ganhando isso. Mas aí o problema é a oferta e a procura, né, do mercado. Não tem centroavante de médio para cima, assim, para poder vir no time e ser bom, fazer a diferença. O Damião é um bom jogador, mas tá sem aquela motivação e sem confiança ainda, apesar dos gols feitos. Eu, se reduzisse o salário dele, até aceitaria a permanência dele, mas ele não ficando também não é o fim do mundo. A gente tem a base aí vitoriosa, né? Você lembrou bem aí no começo do programa que foi campeão mineiro com antecipação. Tem o nome aí que eu não esqueço, é o do Rageli, que ele entrou muito bem no ano passado. Ele merece, né, uma chance aí no time titular. Inclusive
deveria ser usado junto com o Eurico aí no Campeonato Mineiro. Outros jogadores aí da base também que estão bem. Tem o Alex, né? Camisa 10, se não me engano, aí do Xará, né? Inclusive, na base. E que é um bom nome. Tem um time, esse time que foi campeão por antecipação do Campeonato Mineiro, Sub-20, tem muitos bons jogadores que podem já fazer diferença no time titular aí, ou pelo menos no elenco profissional do Cruzeiro. Não sei se o Luciano concorda comigo. Eu até concordo com algumas partes. Sobre o Damião, eu acho praticamente impossível ele abrir mão de um salário que o pessoal fala que ele ganha por volta de 600, 700 mil reais. O Damião manteria se ele reduzisse drasticamente o salário dele, porque um reserva para mim não pode ganhar 600, 700 mil reais. Então eu abaixaria aí no máximo para 150 mil reais no máximo. Se ele não quisesse, eu deixo caçar o rumo dele, vai para lá, porque de atacante ruim a gente não faz questão. Agora a gente tem para essa posição do meio para frente, a gente tem várias opções aí de revelações na base. O Judivan voltando ano que vem é um jogador que eu coloco muita esperança. Ele mesmo já falou que pode jogar na função mais centralizada de centroavante mesmo, né, camisa 9. Fez esse papel inclusive na seleção brasileira quando ele machucou o joelho. Então é um jogador que a gente pode esperar grandes coisas aí, até para o próximo ano, para os próximos anos também. O Hugo Ragel é um centroavante, matador mesmo, vem sendo artilheiro de tudo aí na base. Faz mais o estilo do Damião. Então, para apostar num estilo mais centroavantão mesmo ali, eu prefiro apostar no jogador da base, que é mais barato. E é um jogador que a gente tem também pode ter um retorno futuro, né, numa possível venda. Então, jogadores aí, Marquinhos por mim, que eu poderia passar longe daqui, Marinho também, essa leva de jogadores aí. Marquinhos foi útil, mas não é jogador do tamanho do Cruzeiro, um jogador extremamente limitado. Na minha opinião, ele só corre, não faz mais nada. Qualquer jogador mais agudo no time do Cruzeiro já vem no time do Cruzeiro do começo do ano, já se destacaria. Então ele teve esse papel, foi importante, mas infelizmente não é jogador do Cruzeiro. Então a gente vê essa especulação aí com o nome do Jean também para o meio de campo. Eu não sei como ele encaixaria ali, eu acho que seria mais na vaga do Henrique ou do Williams, não sei, porque o Ariel para mim tem uma posição, pelo que vem mostrando, tem uma posição cativa nesse meio campo do Cruzeiro. Então o Neilton também, eu espero que ele tenha oportunidade no time profissional do Cruzeiro, no time principal. O Elber, eu acho que a gente pode usar como moeda de troca. Eu coloquei muita fé nesse jogador assim que ele surgiu, mas os últimos anos dele não têm sido tão bons. Ele vem se mostrando um jogador mediano. Então, que não suporta, parece que não suporta uma pressão de um time grande. Vem jogando lá razoavelmente bem no esporte, mas não é um jogador para o porte de um time do porte do Cruzeiro. E além disso também investimentos pontuais também, grandes jogadores. Mas as promessas também eu daria mais oportunidades ao Eurico, Bruno Edgar. Então para 2016 é mais isso, manter as peças chaves para esse ano que ajudaram o Cruzeiro e, na minha opinião, investir nos jogadores de base também, que tem grande qualidade lá. É isso mesmo, acho que a gente tem aí que falar em reformulação do elenco mais à frente. É claro que algumas pistas já vão sendo dadas, mas o Cruzeiro primeiro precisa saber o que vai disputar em 2016. A gente tem até a participação do Thiago Furtado aqui, falando sobre Sul-Americana. Ele é defensor que o Cruzeiro abra mão da Copa do Brasil pela Sul-Americana, dizendo que a parte financeira da Sul-Americana é melhor que a Copa do Brasil, abre a possibilidade de jogar Libertadores, Recopa, Suruga, Supercopa Euro-Americana e ainda disputar a Sul-Americana novamente no ano seguinte. Eu particularmente acho que você desvalorizar a Copa do Brasil, um torneio onde a gente construiu boa parte das nossas principais glórias,
o entendimento né, a eliminação precoce na Copa do Brasil seria uma mancha terrível, né? Todo mundo lembra que o Palmeiras saiu pro Asa de Arapiraca na Copa do Brasil em 2001 e nas 3 primeiras fases da Copa do Brasil só se enfrenta a Asa de Arapiraca, né? Os confrontos mais duros ficam para as oitavas de final, e abrir mão da Copa do Brasil, dizer, não quero porque eu prefiro a Sul-Americana, é colocar na história. O Cruzeiro um dia entendeu que a Sul-Americana vale mais que a Copa do Brasil. Quem tem uma Sul-Americana tem um título mais relevante do que as 4 Copas do Brasil com o Cruzeiro. Acho que desvalorizar a própria história. Entendo o argumento pragmático aí a Sul-Americana tem isso, tem aquilo, mas eu ainda acho que a Copa do Brasil vale mais, e o peso que teria para a história do Cruzeiro de abrir mão da Copa do Brasil, eu não estaria disposto a pagar, não concordaria. Mas é uma discussão que a gente vai também fazer mais para frente, até porque a expectativa é que o Cruzeiro esteja na próxima Copa Libertadores. A gente tem ainda a necessidade, né, de desenhar esse final de ano, né, de entender como será. A Carol Duda está falando aqui que o verdadeiro líder é aquele que consegue controlar todos os problemas do seu grupo juntamente com o mesmo. Isso é o que o Mano fez, elogiando o trabalho do Mano. E o João Lapa dizendo que o Marinho e o Marquinhos têm que sair. Temos jogadores muito melhores no elenco. Luciano, vou passar a bola para você agora, para você já iniciar a sua despedida dos nossos ouvintes, né, deixar o seu recado final, deixar a sua perspectiva, né, em relação a Cruzeiro e Palmeiras, o seu palpite, e sobre essa briga da Libertadores. Está confiante, não está confiante? O que você deixa de mensagem final para os nossos ouvintes? Boa noite, meu cara. Boa noite, João. Boa noite ao Cid, meus ouvintes. Confiante, eu não estava nos últimos tempos aí, mesmo com o time apresentando bom de futebol, mas ultimamente eu estou mais confiante sim, até pelos confrontos diretos que a gente tem, que os outros times que estão na briga também têm entre eles. Eu estou confiante sim, é difícil, a gente sabe que mas até pelo que o Cruzeiro, pelo futebol que o Cruzeiro está apresentando e pelos próximos jogos que a gente tem e pelos próximos confrontos também que tem no restante do campeonato, eu estou confiante sim, estou confiante na vaga, seja G4 ou G5, mas a gente tem que estar confiante sempre que a gente, como torcida, a gente passa essa força, essa confiança também para os jogadores, né? Para o jogo do Palmeiras eu espero, como eu falei, um jogo bem encaixado para o Cruzeiro. O estilo de jogo do Palmeiras nos favorece. O time que pode vir para cima, naturalmente vai vir para cima porque faz parte do DNA dos times do Marcelo Oliveira, seja com o time titular ou o time reserva, jogando em casa. Mas o Cruzeiro tem um time bem coeso, bem estruturado, com um sistema defensivo bem estruturado, saindo bem para os contra-ataques que têm sido mortais nos nossos jogos. Então é um estilo de jogo que encaixa, e eu tô bem esperançoso aí para uma vitória no próximo jogo contra o Palmeiras, e também mais outras 2 vitórias contra o Joinville e o Internacional, para a gente terminar bem o campeonato e torcer aí contra os adversários que estão na frente. Então deixo aqui meu abraço a todo mundo, os torcedores, a João aí, o Sidney também. Até a próxima, e vamos com tudo aí, uma G4 que a gente vai conseguir. Isso aí, Luciano, obrigado mais uma vez, sempre um prazer, meu caro, boa noite. E já passa a palavra para o Sidney também, falando, claro, para o Sidney deixar o seu palpite de Cruzeiro e Palmeiras, sua análise aí dessa semana e sua perspectiva para o final de temporada aí, no seu recado final aos nossos ouvintes. Sempre um prazer, Sidney, boa noite. Boa noite, João, boa noite, Luciano, valeu aí pela participação. Boa noite, Nazui, que está acompanhando a gente. É isso aí, confiante aí pela vitória aí do Cruzeiro. Vai ser a estreia, né, no Allianz Parque, né? O Cruzeiro nunca jogou no estádio depois de reformado. Vamos torcer aí para poder fazer uma boa estreia, conseguindo impor o ritmo aí, igual tem feito, e o mais importante que são os 3 pontos, né? Sobre o que foi comentado aí agora há pouco do elenco, eu estava fazendo as contas aqui mais ou menos de quantidade de jogador por posição, aí deu mais ou menos,
eu fiz aqui, pra chegar nos 30, né, que o Mano falou que é o ideal. Aí eu fiz aqui 3 goleiros, 6 zagueiros, 5 laterais, 6 volantes, 5 meios, 5 atacantes. Ainda deixei aberto aqui vaga para jovem, né, porque tem que dar chance para os jogadores que são vitoriosos, né, estão vencendo na base. Esses jogadores merecem chance no time profissional. Enfim, agora é aguardar os jogos, né, da rodada. O fato do Cruzeiro não jogar no meio da semana já acaba contribuindo, né, fisicamente. Inclusive, gostei da parte da coletiva que o Mano destacou, que o time do Cruzeiro está correndo mais do que vinha correndo. Isso é o resultado aí de um trabalho sério, que não só ele lá montando o time, mas toda a comissão técnica que está melhorando, né, aperfeiçoando na questão física, né, dos jogadores. E hoje a gente sabe que um dos principais características, né, do futebol é o físico, né, que está sobrepondo a parte técnica muitas vezes. E é isso aí. O Luciano está corrigindo aqui, na verdade o Cruzeiro já jogou, né, eu tô lembrando aí, pela Copa do Brasil, porque esse período aí foi cabuloso aí do Luxemburgo, me deu amnésia, sabe? Eu nem lembro mais nada. É para esquecer essa parte triste da história recente do Cruzeiro. Enfim, obrigado aí ao pessoal que deu audiência aí. Vamos estar junto aí com o tempo real, vai ter as colunas aí, como sempre. E é isso aí, fechado com o Cruzeiro e iludido aí com a vaga do G4, porque não tem como não ficar iludido. E mais uma vez, obrigado a todos, fechado com o Cruzeiro. Valeu, João. É isso, Disney. Acho que é interessante pra gente, né, que estamos falando da Copa do Brasil. Sobre a Copa do Brasil de 2015, eu só lembro assim que eu agradeço aos céus que o Palmeiras tirou o pé, né, na final, no jogo das oitavas de final, aquele 3-0, Cruzeiro com 1 a menos, jogando nada. O Palmeiras ainda permitiu ao Cruzeiro achar 2 gols e não ser um vexame absurdo, né? Porque aquele dia ali, o 7-1 o Mineirão nunca esteve tão perto de ver repetir o 7-1. Talvez aquele Cruzeiro e Figueirense, né, na estreia do Mano, o Cruzeiro pode ter chegado perto de fazer 7-1. Mas aquele dia ali deu pra gente ficar bem nervoso com a equipe. E foi ali, depois ainda teve um pouco ainda, né, a derrota pro Santos, até o Luxemburgo sair. Mas já estava nítido que o destino do Cruzeiro com aquele trabalho era terrível. O Cruzeiro que tinha ali uma sequência de 11 jogos, onde era pior que o Vasco, no pior momento do Vasco no campeonato. Graças a Deus essa fase passou e o time está forte novamente, até podendo sonhar com uma vaga na Libertadores. Por isso que ela não vier, não tem que ter frustração, né? O Cruzeiro fez por não merecer, agora faz por merecer, né? Se vai dar tempo ou não, a gente vai ver em 3 rodadas. Dando destaque a outras notícias do Cruzeiro, antes da gente encerrar aqui, o Sada Cruzeiro estreou na Superliga, né, e venceu os seus 2 compromissos, já está aí também fazendo bonito na Superliga depois da conquista do Campeonato Mineiro, do Campeonato Mundial e da Recopa, né, da Supercopa do Brasil, aliás, que era o torneio em relação que juntava campeão da Superliga e campeão da Copa Brasil Vôlei, que era o Taubaté. O Cruzeiro venceu esses 3 torneios no ano e agora estreia muito bem na Superliga, vencendo primeiro o Canoas por 3-1 e depois o Copel Telecom Maringá por 3-0. Essa partida aí foi disputada no sábado no ginásio do Riacho. Estou aqui no site do Sada Cruzeiro, vamos só conferir aqui o próximo jogo. O próximo jogo é no dia 18, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, contra o Bento Vôlei Isabela. A partida acontece às 20 horas lá em Bento Gonçalves. A equipe júnior do Cruzeiro, a gente já deu esse destaque aqui, foi campeã mineira júnior, consolidou o título com a vitória por 3-0 sobre o Vila Nova, partida que foi preliminar de Cruzeiro e Vila Nova de Cruzeiro Esporte, aliás, pelo Campeonato Mineiro. No Campeonato Mineiro Sub-17, o Cruzeiro lidera o hexagonal final, liderança invicta. O Cruzeiro não venceu todos os jogos, né, mas tem um empatezinho ali com o América, 1-1 na 4ª rodada, mas venceu todos os jogos restantes e venceu
justamente o América nesse sábado na Toca da Raposa 1, 7ª rodada da hexagonal final. Faltam ainda 3 rodadas do Cruzeiro enfrenta o Atlético Mineiro neste final de semana para consolidar também a vitória, o título juvenil. E no infantil, o Cruzeiro Sub-15 empatou com o América Mineiro em 1-1. O Cruzeiro é atual campeão infantil, mas no infantil a situação está um pouquinho mais complicada. O Cruzeiro está a 7 pontos de distância do Atlético Mineiro, restando 3 rodadas para o final da competição. O título infantil tem confronto direto, Cruzeiro e Atlético Mineiro, quem sabe diminuindo aí para 4 pontos, mas faltando só 2 rodadas depois para o infantil a situação ficou difícil. Mas parabéns aí ao time júnior do Cruzeiro e também ao juvenil júnior pela conquista e o juvenil por encaminhar a conquista do Campeonato Mineiro. Ao infantil, nossa sorte aí de recuperação e de um bom trabalho também. Eu me despeço por aqui, só mandar antes um abraço aos ouvintes do Facebook aqui, o Gilberto Santos, o Douglas, o Raik Moreira, Marciane, João Vitor, Isabela, o Alisson, o Cristiano. Mandar um abraço também à galera de Governador Valadares, né, que está superando a crise da água, o pessoal de Mariana e região também. A gente espera aí que as autoridades possam, né, conduzir a situação com competência, com respeito às vítimas, que as reparações possam acontecer, né, e aconteçam no nível que as pessoas merecem. Um absurdo tudo isso que a gente presenciou na região por onde passa o Rio Doce, e a gente espera aí também o reparo dessa situação, como falei agora há pouco, e manda a nossa solidariedade às vítimas dessa tragédia, e claro, também as vítimas da tragédia que tomou conta de Paris na última sexta-feira, a gente também com o nosso coração enlutado. Eu me despeço por aqui, convidando vocês a seguirem acompanhando todo o conteúdo do Guerreiros dos Gramados, nossa torcida, nossa força, e dizendo que o Guerreiros em Debate é feito ao vivo, mas ele também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, se quiser ouvir o programa novamente, amanhã pela manhã a gente vai estar disponibilizando a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis na radio.guerreirosdosgramados.com.br os programas desse ano. A gente está trabalhando aí para recolocar no servidor também todas as edições de mais de 3 anos de Guerreiros em Debate. Agora sim, deixo o meu boa noite, agradeço mais uma vez pela audiência, e na segunda-feira a gente está aqui para falar das vitórias do Cruzeiro, da vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras e a preparação para enfrentar o Joinville, né, nessa briga pelo G4 ou G5. Vamos ver o que o destino reserva para a gente nessa reta final de ano. Uma boa noite e até a próxima segunda-feira, pessoal. Guerreiros em Debate.